Você curvasse sua cabeça, silenciasse aí um pouco toda a agitação. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, sei que o Senhor já está aqui. Eu oro nesse momento te entregando o controle, te entregando tudo e te dando liberdade para fluir nesse lugar como tu quiseres. Começa agora a tocar cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui. Vem tirando toda a distração, tudo aquilo que veio para roubar a semente que o Senhor quer liberar. Começa a tirar, Deus, tudo aquilo que tem na mente dos teus filhos que vem atrapalhar o entendimento. Eu oro, Deus, para que nesse momento o Senhor cale as vozes do eu e que a voz do teu Espírito prevaleça nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco, vem quebrantando os corações e que a tua presença nessa noite reine nesse lugar. Faça como tu quiseres, Espírito Santo de Deus. Flua. Visita quem está em casa agora, quem está ouvindo essa live, que sejam tocados, que sejam ministrados, e que cada palavra lançada gere frutos e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu estava orando e pensando, o que eu iria ministrar? O que o Senhor queria falar nessa noite aqui nesse lugar? E o Senhor ministrou no meu coração sobre entrega. Sobre entrega. E o tema da pregação de hoje é o que você tem colocado no altar. Nós temos vivido dias de muito esfriamento, né? Nós temos vivido dias em que buscar o Senhor tem ficado de lado, em que a gente tem buscado muito mais, às vezes, o nosso conforto do que fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Antes, talvez vir à casa de Deus para muitos era mais prazeroso. E hoje talvez tenha sido um peso. E eu creio que o Senhor Ele quer trazer despertamento para nós, para a nossa geração nesse tempo. Para que a gente volte a viver uma vida de entrega mesmo na presença do Senhor. Então eu queria começar lendo Romanos 12. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12, a partir do versículo 1. A versão que eu vou ler é a King James, que diz assim, Romanos 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Guarde principalmente essa parte que fala que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu queria começar esse culto te fazendo uma pergunta, para que você possa refletir. Como tem sido a sua entrega diante do Senhor? O que você tem entregado? Qual tem sido o nível da sua entrega na presença, no altar do Senhor? Você tem entregado algumas coisas e outras não? Será? Então eu queria começar essa ministração te levando a refletir. Porque quando nós falamos de altar, nós falamos de entrega. E todo altar exige entrega. E o problema dessa geração é querer fogo sem sacrifício. Nós estávamos agora há pouco cantando no louvor. Deixa queimar, deixa queimar. Mas queimar o quê? Nós estamos mesmo dispostos a oferecer esse sacrifício no altar do Senhor, para que o fogo venha e incendeie as nossas vidas? Às vezes a gente canta as canções sem entender a profundidade do que nós estamos cantando.
Então, o que eu quero te levar, que o Espírito Santo quer gerar no seu coração hoje, é esse entendimento de que se nós queremos fogo, se nós queremos o fogo do Senhor, nós precisamos também entregar sacrifícios no altar dele. Amém? E eu queria agora ler com você Gênesis 2, para a gente partir para o próximo, para a gente introduzir. Gênesis 22, na verdade. Gênesis 22. É um texto muito conhecido e que fala muito sobre essa entrega, né? Gênesis 22, a partir do versículo 1. E diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. E oferece-o ali como uma oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque o seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada. E se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo em sua mão, e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças coisa alguma com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negastes a mim o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Essa é uma das passagens assim muito fortes, né? Porque quando eu tenho meu filho e quando a gente olha para essa passagem, a gente vê o peso disso. Abraão, ele foi obediente. E um dos frutos, né, de alguém que tem vivido uma vida de entrega no altar é a obediência radical. A obediência, sem importar aquilo que você vai perder. Nem que seja o que é mais precioso para a sua vida, mas você vai decidir obedecer. A obediência radical. A obediência, ela não é parcial. Deus, ele não nos quer pela metade. Deus, ele não nos quer obedientes até certo ponto e em outras partes não. Ele nos quer por inteiro, por inteiro. E o altar, ele sempre vai requerer aquilo que vai nos custar tudo, aquilo que vai ter um alto custo. E aí vem essa pergunta: vocês estão dispostos a entregar no altar aquilo que te custa talvez tudo? Esse é um preço alto, é um alto preço. Então a obediência, ela é um fruto de quem vive uma vida de entrega. E outro fruto é a mudança de mente, a mudança de comportamento. A mudança de mente. Uma vida de entrega, ela gera frutos. Não existe um altar sem transformação. Da mesma forma como nós lemos ali em Romanos 12, que quando nós entregamos o nosso corpo em sacrifício vivo, o Senhor, a nossa mente é renovada por completo.
Tudo muda, tudo muda. Então, se você quer olhar para a sua vida e ver se você tem vivido uma vida de entrega, de renúncia, veja, você realmente tem uma mente transformada? Esses frutos estão evidentes na sua vida? O altar, ele mata a velha natureza. Quando nós nos entregamos no altar do Senhor, o velho homem, ele morre por completo. Eu queria que vocês projetassem aqui Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que fala sobre isso. Sobre essa nossa velha natureza, que ela deixa de viver, deixa de existir. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quando eu decido me entregar no altar do Senhor, o meu eu, a minha carne morre e quem aparece é Cristo. A minha velha mentalidade, os meus velhos comportamentos, eles vão desaparecer e o Cristo vai aparecer através de mim. Cristo vai aparecer através de mim. Só que tem gente querendo viver o novo de Deus sem morrer para a carne. Tem gente querendo viver coisas novas do Senhor, continuando com a sua carne viva e alimentada. E somente os mortos podem ver a face do Senhor, podem contemplar a sua glória. Como assim os mortos, Alana? Eu tenho que morrer? A nossa carne, ela precisa morrer. Quanto mais a nossa carne está morta, mais o Senhor está vivo em nós. Mais o Senhor está vivo em nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Êxodo 33, do versículo 17 ao 20. Êxodo 33, do versículo 17 ao 20. E diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. E ele disse: Suplico-te, mostra-me a tua glória. E ele disse: Farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse: Não pode ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. Nenhum homem me verá e viverá. Você entende o quanto isso é profundo? Só que às vezes o que acontece é que quando nós temos um encontro com a presença de Deus, com a presença manifesta de Deus, nós logo só pensamos no que nós seremos beneficiados. Nós nos empolgamos, gritamos, nos arrepiamos, mas nós pouco nos lembramos que quanto mais nós acessamos a glória de Deus, a presença manifesta da glória de Deus, mais nós precisamos morrer. Mais nós precisamos morrer. Não tem como eu contemplar a glória de Deus estando vivo, com a minha carne viva. Eu preciso mortificar a minha carne, senão eu não resisto. Eu preciso mortificar a minha carne. E quando eu falo dessa morte, eu falo de arrependimento, de quebrantamento, de humildade diante do Senhor, para deixar que os desejos morram, para que a nossa carne seja mortificada. E eu queria ler aqui uma citação de um livro que eu estava lendo esses dias, que é Caçadores de Deus. E esse trecho me chamou muito a atenção, que diz assim: Deus não pode se aproximar da carne vivente, porque ela cheira ao mundo. É preciso que ela seja carne morta, para que ele possa se aproximar. Nós precisamos buscar mortificar a nossa carne, buscar arrependimento, para que a presença de Deus venha,
para que a gente possa para que a presença de Deus se aproxime de nós. Mas muitas vezes nós temos buscado a presença de Deus, alimentando a nossa carne. E esse não é o caminho. Nós queremos evitar o arrependimento, porque nós não gostamos do cheiro de carne morta. Porque quando a gente busca o arrependimento, a gente tem que entender que nós precisamos deixar de fazer algumas coisas. A gente precisa, quem mentia, precisa deixar de mentir. Quem estava com pecado escondido, precisa confessar. E isso é a sua carne sendo mortificada. E muitas vezes a gente não quer fazer isso, porque isso tem um custo, tem um preço, mas vale a pena. Quanto mais nós mortificamos a nossa carne, mais nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. O fogo de Deus não cai sobre altares vazios. O fogo de Deus não cai sobre altares vazios. É preciso que haja sacrifício sobre o altar, para que o fogo caia. Quem quer que o fogo de Deus caia sobre a sua vida? Então, você precisa ser o combustível que atrai esse fogo. Muitas vezes nós temos clamado por fogo, mas o nosso altar está vazio. Nós precisamos ser o combustível. Precisamos ser. Nos dias de hoje, muitos têm vivido flertando com a presença de Deus. Flertando com a presença de Deus. Mas esse é o tempo que Deus busca aqueles que querem ter um compromisso sério com Ele. Não só flertar com Ele, mas ter um compromisso sério. Aqueles que querem permanecer. Porque às vezes a gente tem vivido um relacionamento com Deus como se fosse uma namorada interesseira. Que só quer presentes, joias e aquilo que Ele pode nos proporcionar. Mas o Senhor, Ele não está buscando uma namorada interesseira. Ele está buscando uma noiva que quer ter compromisso sério com Ele. Um compromisso que vai prevalecer. E para sermos noiva, nós precisamos estar dispostos a entregar no altar do Senhor aquilo que tem valor para nós, aquilo que vai custar, aquilo que tem um preço alto para nós. Nós precisamos. Quem aqui quer viver um avivamento? Quer ver um avivamento na igreja, na Aliança Jovem, na sua vida? Quem quer um avivamento? Pois eu quero te dizer que o avivamento, ele nasce da intimidade. O avivamento, ele nasce do seu nível de intimidade, do seu nível de entrega, do seu nível de aproximação e de relacionamento com o Senhor. Só que nós temos vivido dias de muitas canções, que a gente clama por avivamento, a gente clama por fogo, mas temos visto pouca entrega, pouco sacrifício, pouca renúncia. E eu sempre falo que tem lugares no Senhor que nós só vamos acessar com a renúncia. O nosso nível de renúncia, ele vai nos levar cada vez mais a níveis mais profundos no Senhor. Não tem como a gente viver uma vida confortável, querendo viver mais de Deus. Precisamos buscar mais, sair do lugar de comodismo, sair da mesmice. Nós precisamos ser inconformados. A gente precisa olhar para essas cadeiras vazias e sentir no nosso coração uma responsabilidade de carregar o Evangelho, de carregar a presença de Deus por onde a gente for, para trazer pessoas para esse lugar. Porque se a presença de Deus, se servir o Senhor, se estar aqui é tão bom, então a gente precisa fazer transbordar isso. A gente precisa anunciar essa boa notícia, a gente precisa trazer essas pessoas para esse lugar.
E nesse livro, Caçadores de Deus, eu lembro que eu li uma parte que me chamou também muito a atenção. Que a igreja é como se fosse uma casa de pão, uma padaria. E muitas vezes, as pessoas que estão lá fora, elas não estão sendo atraídas para esse lugar, porque elas não estão sentindo o cheiro de pão fresco. Porque a única coisa que às vezes tem é um balcão vazio, com um pão velho e migalhas no chão. Nós precisamos, assim como tem uma canção que diz que nós nos tornamos responsáveis, nós precisamos nesse tempo nos tornar responsáveis por aquilo que o Senhor tem entregado a nós de conhecimento, de palavras. A gente sempre está aqui ouvindo mais do Senhor, e a gente precisa fazer isso transbordar. Nós não podemos mais ser uma casa de pão que não tem cheiro de pão fresco. Esse cheiro de pão fresco é a presença do Senhor que transborda através da nossa vida. E para que haja isso, para que tenha isso, é necessário ter entrega, é necessário ter renúncia, é necessário colocar a nossa vida por inteiro no altar do Senhor. Aleluia. E esse altar de entrega requer santidade radical. Nós precisamos estar limpos, porque Deus não pode revelar a sua face a uma igreja que está parcialmente pura. Às vezes a gente decidiu limpar e santificar algumas partes da nossa vida, mas algumas outras estão ali, escondidas, e o Senhor não tem acesso, ninguém tem acesso. Então, esse é o tempo que o Senhor te pede tudo, todo o seu coração, toda a sua vida. Não é só uma parte da sua vida, é toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, não se entregue pela metade. Que nós não sejamos uma igreja medíocre. Que nós não sejamos jovens medíocres, que não são relevantes, que não faz a diferença, mas que a gente possa mostrar essa transformação que o Evangelho causa em nós. Que a santificação, ela preencha todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Porque o Senhor, Ele nos quer por inteiro. Esse é um tempo em que nós precisamos buscar mais o Senhor. Os famintos pela presença do Senhor precisam se manifestar. Os famintos pela presença do Senhor precisam se manifestar. Nós não podemos nos acostumar só com a visitação da presença do Senhor. Nós temos que buscar ser um lugar de habitação. A habitação da presença do Senhor. Então, não tenha medo de se entregar por completo ao Senhor. Não tenha medo. Vocês ainda são jovens. E vocês têm a oportunidade, o privilégio de gastar a vida, o tempo, o coração de vocês na presença do Senhor. Isso é um privilégio. Vocês não podem desperdiçar isso. Aproveitem cada segundo dessa estação da vida de vocês para buscar mais e mais e mais do Senhor. Para se entregar. Porque muitas vezes a gente tem visto jovens que estão aqui, vêm todos os cultos, mas lá fora é só mais um. É só mais uma pessoa que não faz a diferença. É só mais uma pessoa. Pois eu quero te dizer que quando nós nos entregamos no altar do Senhor por completo, tudo muda na nossa vida. Como eu falei, o nosso comportamento muda, a nossa conduta muda, as nossas vestes mudam, tudo muda. A presença do Senhor, ela nos transforma, ela nos altera. Não tem como nós permanecermos da mesma forma. E esse é um tempo de nós vivermos esse evangelho radical.
onde nós não temos medo de renunciar. Não seja uma namorada interesseira que só quer flertar. Se posicione como noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 9, 23. Vamos ler aqui juntos Lucas 9, 23. Porque essa é a direção, né, que a palavra do Senhor nos deixa. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que nós temos que fazer, é assim que nós temos que viver. Negando a nossa carne, mortificando a nossa carne, mortificando a nossa carne. Então essa é uma noite que o Senhor nos convida a nos entregar por inteiro no altar dEle. Por inteiro. Que essa seja uma noite em que suba um incenso suave na presença do Senhor, da nossa carne sendo mortificada, um cheiro de sacrifício vivo sendo entregue na presença dEle. Aleluia! Glória a Deus! Então, nesse momento, eu queria convidar você a se autoanalisar. Voltando à pergunta do início. Qual tem sido o seu nível de entrega? Qual tem sido o seu nível de entrega? O Senhor, Ele só tem uma metade, uma parte pequena da sua vida? Ou Ele já te tem por completo? Como a canção que a Cris cantou, fala, Ele é digno de tudo. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno de tudo que temos, de tudo que somos. Ele é digno. E não é mais tempo de nós como igreja andarmos distraídos e obstinados pelas coisas dessa terra. Não é mais tempo de nós andarmos obstinados por essa terra. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que realmente o Senhor tem nos chamado para viver e para fazer. Nós precisamos ser, eu gosto muito daquela passagem de João Batista. Nós precisamos ser assim como ele. E eu creio que nós somos essa geração. A geração que está preparando o caminho para a vinda do Senhor. E essa geração precisa ser ousada. Essa geração precisa ter convicção de quem o Senhor é. De qual é a sua missão. Porque nós precisamos alcançar esse mundo, alcançar as esferas da sociedade. A gente precisa fazer isso. E se nós não tivermos convicção do nosso propósito, de quem o Senhor é, nós vamos ser influenciados pelas coisas desse mundo. Então não tenha medo de se entregar. Eu sempre costumo falar que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor ele tem compromisso com quem faz votos com Ele, com quem se entrega por inteiro para Ele. Então, nessa noite, eu queria te convidar, enquanto toca a canção, você tem a oportunidade de vir ao altar do Senhor e reafirmar isso. Senhor, eu me entrego por inteiro. Senhor, eu não vou me entregar só a metade de mim. Não é só a metade, mas eu me entrego por inteiro.
Senhor, se ainda há algo no meu coração que precisa ser limpo, que precisa ser santificado, que o Senhor me limpe nessa noite. Eu estou aqui disponível no altar do Senhor. Então você tem a oportunidade de vir aqui na frente, de renovar esse compromisso. Nós vamos estar orando e eu creio que o Senhor, Ele vai honrar a sua entrega, honrar o seu nível de entrega.